Se eu fosse classificar o tempo que nós estamos vivendo, eu hoje particularmente estaria tentado a dizer que nós estamos vivendo na era dos direitos. Todo mundo se julga com muitos direitos na sociedade. Os nossos tribunais estão cheios de causas na justiça. Tem alguns advogados aqui, sabem bem do que eu estou falando. As pessoas tropeçam num canto, as pessoas erram, as pessoas se aproveitam de qualquer coisa e colocam empresas ou pessoas na justiça. Estamos deixando de lado atitudes simples como perdão, conciliação. Estamos deixando de lado as premissas de um relacionamento saudável, um relacionamento que se resolveria no diálogo, porque nós estamos indo em busca de direitos. Eu tenho meus direitos. A sociedade dos direitos está aí. Qualquer coisa está indo para os tribunais. E o pior de tudo, as pessoas se revestem tanto de seus direitos que perdem um pouco a noção dos direitos que realmente têm, e quando fazem isso, elas não hesitam nem um minuto em ferir outras pessoas para conquistar aqueles seus direitos. Quando eu falo nisso, estou falando sobre irmãos contra irmãos, maridos contra esposas, pais contra filhos. Estou falando de direitos que estão se tornando problemas dentro de casa, problemas de trabalho, problemas de convívio social que estão indo acabar cada vez mais nos lugares inadequados para ser resolvidos. Porque eu não acho que problemas entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, sejam adequadamente resolvidos dentro de tribunais e por juízes que muitas vezes nem sequer conhecem o significado real da palavra família. Mas infelizmente nós estamos vivendo cada vez mais a era dos direitos. Estamos nos afogando cada vez mais na era dos direitos. E pessoas que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem a Deus estão vivendo esse sentimento. Vou buscar os meus direitos. Engraçado que chega a ser engraçado se não fosse extremamente triste e espiritualmente degradante, é que algumas pessoas acham que têm direitos diante de Deus. Me lembro de um pastor, eu fiquei sem acreditar quando um amigo meu me contou, e depois eu ouvi na rádio, um pastor famoso orava assim na rádio: Deus, nós não viemos aqui para te adorar, nós não viemos aqui para te louvar, nós viemos aqui para nos revoltar, porque o Senhor não tem nos dado o que nós merecemos. A era dos direitos está chegando ao seu limite. As pessoas não compreendem o que é ser pó, que é isso que nós somos. As pessoas não entendem, e alguns crentes ainda não entenderam o que a Bíblia quis dizer quando disse: vieste do pó e ao pó voltarás. Algumas pessoas ainda não entenderam que muito melhor do que ter razão é ser feliz. Muito melhor do que ter razão é ser feliz. O Senhor nos mostra isso ao longo da Bíblia inteira. E eu queria compartilhar uma das parábolas de Jesus para que entendamos
e possamos refletir sobre que tipo de justiça tem habitado em nossos corações. Que tipo de justiça tem habitado em nossos corações? Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera aí um pouquinho. Diz assim a palavra do nosso Deus: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja o nosso Senhor. 2 homens sobem para orar. Essa vai ser a história que Jesus Cristo vai contar a um público muito específico, ao público que está aí no versículo 9. Ele conta essa parábola não para qualquer pessoa, mas ele conta essa parábola para as pessoas que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam os outros. Não está contando para qualquer pessoa, é um público muito específico, pessoas que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam os outros. Um pouquinho antes, lá no capítulo 13, Jesus cura uma mulher no sábado. E alguns fariseus vêm e criticam, não têm coragem de criticar diretamente Jesus, mas dizem aos doentes que estavam ali, dizem às pessoas: vocês têm 6 dias na semana e vêm aqui para para ser curados apenas no sábado. Jesus chama aqueles fariseus e diz: ei, hipócritas, vocês saem daqui para desamarrar seus cavalos, seus jumentos, seus bois, para que eles bebam água no dia de sábado, e vem dizer a essa mulher que sofria há 18 anos com um espírito imundo que a curvava, que ela não pode ser curada num sábado. Deixem de ser hipócritas. Jesus dizia ali: prestem atenção, porque as pessoas valem mais do que as coisas. As pessoas valem mais do que tudo que você possa ter. Deixem de ser hipócritas, porque vocês cuidam do que vocês têm, mas não têm cuidado das pessoas. Logo após, aqui no capítulo 18, logo após essa parábola que nós lemos, as crianças começam a se achegar a Jesus e os fariseus as impedem de chegar até ele. E ele diz: ei, deixem vir a mim essas crianças, porque o reino de Deus é feito por pessoas que deveriam se parecer com elas, pessoas que deveriam ter a inocência das crianças. Jesus está dizendo que as pessoas são mais importantes do que o status social, pessoas são mais importantes do que o lugar que elas ocupam. Jesus estava dizendo àquele público coisas muito fortes. Jesus estava numa série de discursos e uma série de parábolas que culmina, no meu ponto de vista,
com essa que nós lemos agora. Ele falou sobre a hipocrisia das pessoas, sobre os corações cheios de poder, sobre os corações voltados mais para as coisas e mais para as posições sociais do que voltados para as pessoas. E ele culmina essa série de palestras dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. E ele termina essa parábola dizendo: eu lhes digo que este homem, o publicano agora na frente, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. 2 homens sobem para orar, 2 homens descem depois de orar. Um sobe cheio de si, outro compreendendo quem ele é. Quando os 2 descem, apenas um estava justificado diante de Deus. Os personagens que Jesus coloca nessa parábola são 2 personagens que para mim representam a psique humana diante da religiosidade, diante do poder, diante do seu coração e da sua própria justiça. Aquele homem, aliás, vou ser bem sincero, na primeira vez que eu li essa parábola, eu achei que a oração do fariseu era melhor do que a do publicano. Eu fiquei meio sem entender na primeira vez, porque eu digo, esse homem está agradecendo a Deus porque ele não é um pecador. Qual é o mal nisso? O mal é que ele é um pecador. Ele está agradecendo não por não ser um pecador, ele está agradecendo por se julgar melhor do que as outras pessoas. E esse é o meu medo da religião, esse é o meu medo da falsa espiritualidade, esse é o meu medo de certas mungangas que acontecem no mundo espiritual. Algumas pessoas recebem dons de Deus, ou pensam que receberam dons de Deus, e começam a supervalorizar os dons e a sua suposta espiritualidade. Algumas pessoas recebem o dom de Deus de falar em línguas e até de profetizar, ou até mesmo de pregar. E quando fazem isso, quando recebem esse dom, começam a se achar mais santas, melhores, mais poderosas do que as outras. E não percebem que em termos de pecado, em termos de justiça de Deus, tanto vale nós que estamos aqui, quanto o macumbeiro que está batendo tambor agora, nesse momento, e sacrificando uma galinha. Diante de Deus, se Ele fosse olhar para os nossos erros, para os nossos pecados, se Ele não tivesse nos eleito pela sua graça e misericórdia, nós seríamos iguais a qualquer idólatra, qualquer macumbeiro, qualquer outro aqui. Mas nós batemos no peito e dizemos: obrigado, Senhor, porque não sou idólatra, porque não sou macumbeiro e porque sou melhor do que todos. A minha salvação não está dentro dessa igreja, não está dentro dessa religião. Minha salvação não está no que eu faço, mas naquele que habita em mim. Naquele que habita em mim. Esse homem que subiu para orar, tão altivo, não conseguia entender que se ele tivesse subido com humildade no coração, ele teria descido cheio daquilo que ele procurava. Porque esse homem, como qualquer um de nós, esse homem queria ser feliz e queria ser aprovado diante de Deus. Só que ele estava buscando os caminhos errados para encontrar a felicidade e para encontrar a aprovação diante de Deus. Esse homem tinha certeza que sua vida reta o faria melhor do que outras pessoas, do que a sua vida espiritual e religiosa o faria melhor do que outras pessoas. Eu estava assistindo um filme
há alguns dias atrás, talvez umas 2 semanas atrás, eu não me lembro o nome do filme, era um filme meio besta desses de invasão de alienígena, esses negócios, que tinha um monstro que matava as pessoas e não sei o quê. E eu estava naquela hora que você sabe, você não está afim de fazer nada, eu digo, eu vou assistir esse besteirol aqui. E aí, no meio das pessoas que estavam sendo atacadas por aquele monstro, estavam todos isolados dentro de uma loja de departamento, tinha uma crente. Meu Deus, como aquela crente foi prefigurada ali, é que me espantou. Era esse publicano todinho. Ela foi para o banheiro e começou a orar assim: Senhor, que eu seja instrumento em tuas mãos, que eu consiga levar pelo menos uma vida para ti, Senhor. Derrama o teu amor, derrama tudo sobre mim, o teu poder, os teus dons, a tua força, para que quando eu me levantar daqui, eu pregue e leve pelo menos uma pessoa para ti. Aí ela fica ali contrita orando, e chega uma outra mulher no banheiro, ela entra e a mulher entra e vê que ela está meio destemperada e diz assim: olha, eu estou vendo que a senhora está um pouco aflita, e se a senhora precisar de um ombro amigo, pode contar comigo. E ela se enche de si, ela estava orando para levar alguém para o céu, viu? Aí ela olha e diz: eu já tenho um amigo, e meu amigo é Deus, e se eu precisasse de um amigo, não seria alguém como você, eu preferiria procurar nos esgotos e nos ralos, para não lidar com pessoas como você. Essa é a imagem do cristão para muitas pessoas no mundo. Essa é a imagem do cristão que aparece nos filmes. E eu me pergunto, por que será? Por que será? Será que nós conhecemos alguém dos nossos irmãos em Cristo que seria capaz de dar esse tipo de resposta? Infelizmente, eu pelo menos conheço. Infelizmente, eu já fui uma das pessoas capazes de dar esse tipo de resposta. Quando eu pensei que o que eu fazia me tornava justo diante de Deus. Batia no peito e dizia: obrigado, Senhor, por não ser como esses aí. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. 2 homens subiram para orar. Um orou muito mais a Deus, numa falsa gratidão, louvando a si mesmo diante de Deus, porque se achava justo. Mas, gente, sabe qual é o perigo que eu acho dessa história? É que nós não nos envolvemos nesse tipo de pensamento de propósito. Nós não nos envolvemos de propósito. Nós acabamos entrando nisso por causa da nossa religiosidade. E muitas vezes esquecemos do verdadeiro papel da cruz no nosso caminho para o céu. Muitas vezes nós não entendemos que o abismo que existe entre nós e Deus só pode ser ultrapassado por meio da cruz. Esse abismo não pode ser transposto se não for por meio da cruz. Mas muitas vezes nós temos o pensamento de que nós poderíamos transpor isso por meio da nossa própria justiça, e é isso que esse homem está fazendo. 2 homens subiram. Um orou dessa forma, mas o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou impuro, sou pecador. Tem misericórdia de mim. 2 homens sobem para orar. 2 homens descem do lugar de oração.
Em que condições cada um subiu? Em que condições cada um desceu? O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando o publicano batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, ele soube olhar para a cruz, que ainda não havia acontecido, obviamente, mas estou falando de olhar para Deus, aquele que enviaria a cruz, olhar para a espiritualidade na dimensão vertical e dizer: Senhor, eu não sou digno de estar diante de Ti, eu não sou digno de ultrapassar essa barreira que existe entre mim e Ti, eu não sou digno de estar diante do Teu altar, por isso eu estou à distância, e a única coisa que eu tenho a Te dizer, Senhor, é: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Talvez se um psicólogo olhasse isso aqui, dissesse que esse homem estava em depressão, mas um homem tinha uma visão superestimada de si, o outro homem tinha uma visão da realidade. O que nós somos diante do mundo? Somos pobres pecadores. Somos pobres pecadores. Somos muitas vezes como aqueles que contestam: por que, Jesus, tu estás curando num sábado? Não guardamos os sábados como os judeus, mas queremos guardar outros tipos de sábado, como se nossa salvação dependesse disso. Algumas pessoas contestam trabalhos que as igrejas fazem, algumas pessoas contestam coisas que são ditas, coisas, tentativas que se faz para promover um mundo melhor, porque em nome da religião. Mas, novamente eu digo, nós fomos criados assim. Nós fomos criados assim. Seja no catolicismo, seja no meio dos evangélicos, seja no meio dos espíritas, nós fomos criados para sermos religiosos. Para entender que nossa religião é melhor, que nossa religião é mais certa e que o nosso jeito de fazer religião é mais justo e mais certo. Sabe, esse tipo de atitude, ele é transferido para quase tudo que nós fazemos. Se ele ficasse dentro da igreja, seria muito bom. Mas esse tipo de atitude é levado para quase tudo que nós fazemos. Já trabalhei com pessoas que tinham ódio de crentes. E eu achei engraçado que certa vez eu fiz uma viagem, uma dessas viagens loucas para acampar, para fazer uma travessia. Nós fomos para a Chapada Diamantina e saímos de uma cidade e fomos para outra e passamos 7 dias caminhando por dentro da mata e acampando dentro da mata e tomando banho de cachoeira e bebendo água dos rios, e foi uma experiência maravilhosa. No último dia, o guia da nossa excursão propôs uma reunião: vamos sentar aqui e vamos dizer as nossas impressões até agora. E um dos rapazes olhou e disse assim: quando eu soube que vinham 3 crentes para fazer essa caminhada conosco, eu quase que desistia. Mas ainda bem que eles não são nada do que eu pensei. Eu fiquei rindo comigo mesmo e digo: eu acho que ele pensa que eu não sou tão crente. Eu acho que ele pensa que eu sou daqueles que vai para a igreja de vez em quando. Mas me assustou a forma como aquele rapaz se referiu, de dizer que quando ele soube que ia para aquele passeio, 3 crentes, ele quase desistia de ir. E depois, como faltava ainda meio dia de caminhada,
Eu comecei a me aproximar dele, e comecei a conversar, e percebi que ele teve péssimas experiências com crentes que se achavam melhores do que ele, com crentes que se achavam mais justos do que ele, no trabalho e na família da namorada. Gente, nossos valores são diferentes dos valores do mundo, isso é indiscutível. Nós valorizamos coisas diferentes, nós pensamos em coisas diferentes, mas o problema é que nós muitas vezes nos ligamos tanto à forma como fazemos as coisas, que esquecemos que a prioridade de Deus não são as coisas, nem as formas de fazer as coisas, mas as prioridades de Deus estão diretamente ligadas ao coração das pessoas. Está ligada à prioridade de Deus, são pessoas a quem Ele fez de tudo para que elas encontrassem o caminho da felicidade. A Bíblia é um manual de busca para a felicidade. Quando Deus fala em justiça, aqui dentro Ele fala de uma justiça que promove felicidade, de uma justiça que promove a aproximação das pessoas umas com as outras, porque o homem que orou: eu sou um pobre pecador e careço de misericórdia, Senhor, eu não sou digno de me aproximar do teu altar. Esse homem jamais humilhará uma pessoa dentro do seu emprego. Esse homem jamais humilhará sua esposa dentro de casa. Esse homem jamais humilhará o seu filho, porque ele compreende que fazer justiça é levar as pessoas a serem felizes, é levar as pessoas para perto de Deus, e não levar as pessoas para dentro de uma lei que parece espiritualmente correta, mas tornou-se maldita, porque tem afastado mais as pessoas do que aproximado. Já ouvi tantas pessoas falarem, já ouvi tanto dentro de minha família, as pessoas dizerem que não querem participar da lei dos crentes, porque é uma lei extremamente forte com o outro, mas extremamente fácil para mim. A justiça desse homem estava baseada em coisas erradas, mas a justiça do outro estava baseada em coisas certas. 2 homens subiram, 2 homens desceram, e em que condições cada um subiu, em que condições cada um desceu? Perto ou distante de Deus? Perto ou distante do legalismo? Perto ou distante da verdadeira justiça? Dois homens oraram, e o que eles pensavam a seu próprio respeito diz muito do que eles fazem em suas vidas. Diz muito do que eles fazem em suas vidas. Quando as pessoas se acham certas demais, quando elas se acham certas demais, elas se acham no direito de tratar as pessoas da forma como elas querem, e acabou-se. Uma das coisas que eu aprendi num ditado popular é que toda torneira apertada demais vaza por trás. Toda torneira apertada demais vaza por trás. Não tem jeito. Quando eu vejo um camarada sendo certo demais, eu começo a ter medo. Eu começo a ter muito medo dessas histórias. Porque nesse sentimento de justiça demais é que eu me acho no direito de dizer tudo o que penso e tudo o que quero. E não confundam sinceridade com hostilidade. O primeiro se achava justo demais. E eu me arrisco a dizer que homens desse tipo, mulheres desse tipo, acham que podem dizer tudo o que lhes vem na cabeça, e depois dizem assim: é porque eu sou assim mesmo, eu sou sincero.
Não, meu amigo, você é estúpido. É diferente. Você é grosso, você é grossa. Não é esse tipo de justiça que o Senhor estava ensinando. Mas é engraçado uma coisa. Eu estava participando de um treinamento evangélico. E nesse treinamento eu tive que falar em público. E quando falei em público, contei uma história. E nessa história, que me envolvia diretamente, eu disse que, olha, em determinada situação eu tive medo. A pessoa que estava me avaliando ali disse: olha, foi muito bom tudo que você falou, mas teve um ponto aí que foi muito ruim para você. Você disse que estava com medo, rapaz. A gente, como líder, nós como líderes não podemos dizer que temos medo. Isso traz fraqueza. Traz uma impressão de fraqueza. Você diga assim: eu reconhecendo os meus limites. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu digo: meu Deus, o que esse homem diria se eu tivesse me ajoelhado e orado como esse homem que agradeceu a Deus, que se colocou diante de Deus e dito: eu não valho nada, Senhor, porque a minha força não está nesse tipo de justiça que esse outro homem quis fazer. O que eu quero que você entenda rapidamente é só uma coisa: o tipo de justiça que nós apresentamos diante de Deus é reflexo de como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, é reflexo de como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor. Quando nós nos achamos justos demais, quando nós nos colocamos como exemplo demais de coisas boas, alguma coisa está esquisita. Porque aí, minha gente, a gente começa a tratar as pessoas de um jeito inteiramente desagradável. Não se trata de falsa humildade, se trata de verdadeira justiça. Sou pecador e como pecador sou igual aos outros. A percepção de justiça daquele homem era a seguinte: no versículo 12, ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Essa era a percepção de justiça daquele homem. Essa é a percepção de justiça de muitas pessoas. Mas sobre esse homem, Jesus diz: eu lhes digo que este homem, o que se humilhou, e não o outro, o que se exaltou, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus, porque tem uma cruz no nosso caminho. Uma cruz que poderia estar no nosso caminho para nos pregar e para nos levar à morte. E isso seria muito justo. Glória a Deus, porque essa cruz não está ali para nos punir, mas para nos libertar da punição que nós merecemos. Por isso que Paulo diz que não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Porque aquela cruz de desolação e de dor se apresentou no meio do caminho dos pecadores. Aquela cruz não era para Cristo porque ele era justo, mas era para mim, que sou injusto. Mas no dia que eu dobrei os joelhos e reconheci que sou pecador e miserável, e que careço de misericórdia, porque em mim não há nenhum tipo de justiça, nesse dia, aquela cruz deixou de ser minha também, e aquela cruz tornou-se apenas um caminho, apenas não,
tornou-se o grande caminho para a minha salvação. O grande problema, gente, é que nós estamos esquecendo da cruz. Nós queremos julgar o mundo sem a cruz. Nós queremos julgar o mundo sem a cruz. Porque aquela cruz não veio para dilacerar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquela cruz não veio para nos tornar juízes, mas para nos tornarmos mais conscientes ainda da nossa condição de miséria e de pecado. Aquela cruz veio para que nós olhássemos para a santidade de um Deus que entregou o seu próprio Filho, para que nós olhássemos para a santidade desse Deus perfeito e amoroso, e que tivéssemos a noção de que nós não somos sequer capazes de amar como Ele amou, que nós não temos dignidade nenhuma diante desse Deus, e que portanto não temos o direito de julgar quem está ao nosso lado. Não temos o direito de julgar, mas temos o dever de apresentar a quem erra a cruz que nos salvou, e não podemos nos omitir de levar essa cruz dentro dos nossos corações, e não podemos nos omitir de fazer com que essa cruz seja desembainhada por meio das nossas línguas, para falar das maravilhas que ela fez nas nossas vidas, mas falar como esse camarada aqui falou: sou pecador, não mereço nada, mas mesmo assim o meu Senhor olhou para mim e me salvou. Sou pecador, mas mesmo assim o meu Senhor continua me amando. Agora, gente, eu quero que você lance o seu olhar para duas coisas, para dois lugares distintos. O primeiro, eu quero desafiar cada um aqui a olhar para dentro de si e entender que tipo de justiça existe dentro do seu coração. Eu me lembro que algumas carolas de minha família diziam: eu não tenho pecado. E eu acreditei que algumas pessoas poderiam viver sem pecar. Olhando para dentro de mim, eu encontro coisas terríveis. Olhando para dentro de mim, eu encontro a tristeza de ser apenas um pobre pecador. Mas eu quero que você seja desafiado também a olhar para outro lugar agora. Se olhar para dentro de você lhe traz tristeza e dor, se esse for o seu sentimento, porque esse também é o sentimento que eu tenho, de olhar para mim e ver que eu não sou aquilo que eu deveria ser para o meu Deus, me entristece profundamente. Mas agora eu quero que você olhe para outro lugar. Eu quero que você olhe para o Calvário. Quero que você olhe para a cruz do nosso Senhor. Quero que você perceba que naquela cruz o sangue de Cristo escorreu. Mas que você também perceba que Ele não está mais ali, pendurado no madeiro, que Ele não está mais no túmulo, que Ele ressuscitou para que você também vivesse por toda a eternidade com Ele. Olha para dentro de você. Talvez você encontre toda a escuridão, mas olhe para cima, porque o Senhor te fez digno de olhar para os céus,
porque o Senhor te fez digno de brilhar por meio da cruz do seu Filho amado. Porque é necessário que nós paremos para olhar para esses 2 pontos de nossas vidas, para quem somos e para o que a cruz fez em nós. É necessário que o cristão verifique a sua consciência, como aqueles 2 homens fizeram diante do altar. Se coloque diante da cruz e olhe que tipo de justiça reina dentro do seu coração.